Vamos iniciar falando um pouco, talvez muita gente já nos conheça, mas aqui os dois facilitadores, o professor Emílio Teixeira e eu, João Roberto Pérez, vamos estar conduzindo ah, essa, esse alicerce. Eu chamo esse curso aqui de alicerce. Ele é uma base para que a gente possa falar de segurança de internet das coisas e, obviamente, desmistificar algumas coisas e falar sobre as questões chaves, né, que a internet das coisas traz e como ela se diferencia ou se destaca do que a gente considera os aspectos de segurança. E aí eu vou levar a segurança da informação, segurança cibernética, segurança física, patrimonial, segurança de forma geral. Então, nós vamos estar abordando isso, mas eu preciso nivelar o nosso público. Então, vamos entender que o curso ele tem algumas estratégias, ele está voltado para um certo público. Então, neste slide que todos vocês vão ter, existe uma importante informação. Esta apresentação é a apostila do curso, ou seja, diferente das estratégias de slides com pequenos bullets, muita fala dos professores, este aqui é o contrário. Ele tem muito texto, muito conteúdo, porque ele é a própria apostila e ele vai servir para que a gente destaque pontos chaves. Nós não vamos ler os slides, só vamos ler aquilo que for extremamente necessário. Então, aqui nós temos essa informação. E para dar uma visão para quem está nos assistindo, esse curso usa técnicas pedagógicas de andragógicas, ou seja, ensino para adulto, né? Eutagógicas, que é o ensino dirigido para serviços, para ensino web, para ensino EAD em ambiente virtual, são as técnicas eutagógicas, e, obviamente, os nossos exercícios estão fundamentados numa estrutura disruptiva de padrões chamado on-learning, né? Aqui nós temos, portanto, material de pré-leitura, que é a apostila, exercícios, desafios, materiais amplos de pós-leitura e, obviamente, aqui é a exposição, nós que estamos conduzindo o curso, tá? Iniciando, portanto, eu quero dar um recado aqui muito importante para todos. E aqui é, é o foco do nosso curso, simplesmente seguir a mensagem de Leonardo da Vinci. O simples, aquilo que é fácil, por incrível que pareça, é o auge da sofisticação. Para poder fazer alguma coisa complexa se tornar simples e compreensível, ela precisa ter, né, uma abordagem estrutural, ou de pensamento, de composição muito profunda para poder simplificar as coisas. Então, nós temos que entender que nós estamos num mundo digital realmente totalmente interconectado, onde a consciência de segurança, hoje, do povo, e de forma geral, ela desvia para muitas vezes para cenários cinematográficos. É muito comum a gente perceber as pessoas preocupadas com ataques cibernéticos, ataques avançados, e não estarem preocupadas de forma alguma com a segurança básica, elementar da sua própria máquina. Né? Olha, tenho segurança aí avançada, estou preocupado que o hacker vá me invadir, mas ela não sabe sequer se a sua máquina tem a segurança mínima necessária. Então, eu peço que vocês que estão nos vendo leiam os textos, procurem interpretá-los, mas a mensagem desse slide é dizer que nós vamos tratar do básico, daquilo que é essencial para construir o alicerce necessário para uma fundamentação de segurança a partir dos devices, dos equipamentos de cada um. Então, vamos começar. Obviamente, é um curso que traz uma introdução, falando de conceitos básicos de segurança e segurança cibernética, safety, etc. e tal. Nada mais ou melhor para começar que fazer algumas definições que serão chaves para que a gente, durante o curso, possa compreender. Então, o primeiro termo é ativo. O ativo é tudo aquilo que tem valor para a gente. O nosso notebook, o nosso smartphone, eles são ativos tecnológicos, ativos digitais, né? Assim como o nosso cartão de crédito é um ativo. Assim como um livro de nossa propriedade é um ativo, ou seja, todo, tudo que possa ser expresso ou que tenha um valor para alguém é considerado um ativo. E interessante que todo ativo
ele tem fragilidades, vulnerabilidades. Então, quando a gente olha que, por exemplo, eu tenho um ativo na minha casa, né? Uma xícara de porcelana. Eu gosto daquela xícara, ela tem um valor até sentimental para mim, mas ela tem as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades. Por quê? Porque, apesar dela ser um ativo fixo, se ela cair no chão, ela quebra. E o cair, né, derrubar um ativo desse tipo, é a vulnerabilidade do ativo. Ela não é resistente à queda. A gente pode ver smartphones que são preparados para queda, são preparados para ter um IP68 para proteger contra água, etc. Mas eles têm suas vulnerabilidades. Portanto, todo ativo tem vulnerabilidades que podem ser explorados por ameaça. Ameaça é qualquer ação ou qualquer coisa que possa comprometer ou explorar a vulnerabilidade de um ativo. E para romper o ciclo da ameaça, para proteger o ativo, eu preciso de proteção, que são medidas previamente planejadas capazes de proteger um ativo. Tudo isso nesse contexto, quando a gente fala de vulnerabilidades, né, e a gente está falando sobre o ativo, eu tenho, à medida em que uma vulnerabilidade é explorada, eu tenho um risco que isso aconteça. Então, o risco é um potencial de ameaça de exploração da vulnerabilidade sobre um determinado ativo. Um risco eu posso medir. O risco é baixo, o risco é médio, o risco é alto, etc. Mas veja, a proteção ela está muito ligada ao próprio conceito de segurança. Nós vamos falar muito de segurança ou do conceito de segurança aqui no curso, mas proteção ela não é 100%. Proteção ela tem nível que pode chegar a um nível de proteção aceitável ou não aceitável. Então, quando a gente olha e fala de proteção, estamos falando de um grau, um nível de proteção que possa atender a uma necessidade de proteger um ativo. Quando eu falo em segurança da informação, nós estamos falando de medidas para proteger dados que compõem a informação, e esses dados devem proteger hoje, em 2024, pela nova regra, primeiro proteger a privacidade do dado, depois a confidencialidade, depois a integridade e, por último, a disponibilidade. Aquela famosa sede da ISO 27002, ela mudou porque ela trouxe o parâmetro de privacidade à frente. Para a gente entender, agora de uma forma aqui mais lúdica, mais simples, vamos imaginar, eu tenho um ativo aqui, um smartphone. Sobre esse ativo pesam ameaças e vulnerabilidades. Então, ameaça do tipo indisponibilidade de serviço, furto de dados, né, invasão e controle do dispositivo por um agente remoto, adulteração de dados, exploração por malware, trojan e tal. Então, eu sei que sobre esse ativo existem ameaças e vulnerabilidades. Do outro lado da balança, eu tenho as medidas de proteção previamente estabelecidas, inclusive muitas vezes pelo próprio fabricante do dispositivo, ou do software, ou das ferramentas que estão instaladas no smartphone, e que, aparentemente, tanto ameaça quanto proteção, elas estão equilibradas. Mas isto aqui é uma mentira, porque não existe risco zero. Portanto, quando a gente fala de risco zero ou de viés de risco zero, a gente tem que ficar atento, porque não existe. Ou eu tenho proteção mais pesada, que possa realmente fazer com que essa balança ela mude, né? Ou eu não tenho proteção. A proteção, quando ela está no mesmo nível da vulnerabilidade, ela é crítica. Então, quando a gente coloca mais peso, coloca mais força na proteção, a gente pode estabelecer um nível de segurança. E neste curso, nosso objetivo vai ser dar mais peso às medidas de proteção para crescer o nível de segurança e, consequentemente, reduzir os riscos. Então, aqui nós vamos continuar definindo alguns termos que são importantes. E, por exemplo, esse termo tecnologia é um termo que é usado hoje em todos os lugares, toda hora você ouve esse termo tecnologia.
Então, é interessante fazer uma definição que, na verdade, é simples. Tecnologia é um conjunto de técnicas, habilidades, métodos que permitem você realizar algum objetivo. E essa tecnologia também é o resultado de um desenvolvimento científico, de um desenvolvimento da engenharia, e que, então, tudo isso vai ser usado como numa aplicação, em alguma coisa que vai gerar uma aplicação que utilize essa tecnologia. E um segundo conceito também interessante, que é o da convergência tecnológica, porque hoje em dia a grande parte dos sistemas e equipamentos, na verdade, ela não é uma tecnologia única, uma tecnologia isolada, não, ela é um conjunto também de tecnologias. Então, o exemplo, por exemplo, é o próprio smartphone, ele tem tecnologia de processador, tecnologia de tela, tecnologia de bateria, tecnologia de sensores, enfim, uma quantidade grande de tecnologias que se juntaram para que ele pudesse funcionar, para que ele pudesse existir. Então, essa integração de tecnologias, ela tem um papel, mas ela também tem uma consequência, que é o aumento de vulnerabilidades, porque se cada tecnologia ela não é 100% segura, ela tem sempre alguma possibilidade de risco, então essa soma de tecnologias vai então somar todas essas possibilidades também de risco de cada uma delas para que você tenha, então, o produto final com uma segurança que vai ser o resultado, uma consequência de todas essas tecnologias. Então, mais uma vez, reforçando essa questão de que a tecnologia não é possível ser 100% segura. E continuando, então, nós temos, então, agora mais uma aplicação que seria o quê? A internet das coisas, que também é, na verdade, uma convergência de tecnologias. É uma convergência de várias tecnologias que permite que a internet das coisas exista. E é um conjunto, então, de sensores, atuadores, é hardware, é software, é rede, é muita coisa também. E é um sistema muito grande, na verdade, é um ecossistema. Então, assim, ela está em contínua evolução também e vai incorporando novas tecnologias, agora incorpora AI também. Então, ia ser muito rápido. Então, a questão é que, como a internet das coisas na realidade, são coisas que incorporam sistemas, incorporam equipamentos eletrônicos, incorporam uma série de equipamentos e sistemas, então, mais uma vez, nós consideramos que eles são sistemas que podem ter algum tipo de risco e também essas vulnerabilidades que vão se somando de cada tecnologia, de cada sistema. E hoje, basicamente, nós temos 10% apenas das coisas conectadas. Então, veja que existe uma possibilidade muito grande aí pela frente da internet das coisas se expandir e, portanto, carregando junto com ela nessa expansão também todos esses riscos, essas possibilidades de risco que elas têm. Então, com isso, nós temos que ter em conta e ter muita visão dessa questão. Emílio, deixa eu aproveitar aqui, apenas dar um reforço, né? E quando a gente fala coisas, coisas pode ser no mundo físico, pode ser tudo que a gente imaginar, né? Como você disse, só 10% das coisas estão hoje, as coisas existentes. Então, eu imagino assim, desde o início, né? A história famosa da torradeira lá de trás, né? Que é uma torradeira elétrica. Aí foi adicionada a ela um dispositivo, né, eletroeletrônico, que a gente dá o nome a esse dispositivo de internet das coisas, e transformou a coisa, né, uma torradeira elétrica, numa coisa conectada através de sensores que podem medir, né, a torradeira, etc. Então, quando a gente fala internet das coisas, é a internet que nós conectamos a objetos, a coisas de uso do dia a dia, né, em relação àquilo que é possível hoje, e já evoluiu muito, apenas 10% das coisas já estão conectadas, mas tem 90% de coisas no mundo, de objetos, de situações, de sistemas que podem
consequentemente, a eles serem adicionados dispositivos eletroeletrônicos de internet das coisas para que eles se tornem inteligentes.